Jerry Eden. No verão de 1994, eu era um jovem diretor de uma estação de rádio em Nova York. Tinha um salário modesto e havia acabado de me casar com Cynthia, minha namorada dos tempos de escola, a única mulher que acreditou em mim. Nessa época, era uma curtição. Estávamos apaixonados com apenas 30 anos, livres como passarinhos. Meu bem mais valioso era um Corvette de segunda mão que usávamos nos fins de semana para rodar pela região, indo de uma cidade a outra, hospedando-nos em hotéis de beira de estrada ou pousadas. Cynthia trabalhava na administração de um pequeno teatro. Conhecia todo mundo, então conseguimos assistir às peças da Broadway de graça. Era uma vida com poucos recursos financeiros, mas o que tínhamos era mais que importante. Éramos felizes. Nosso casamento aconteceu em janeiro de 1994 e havíamos decidido adiar nossa lua de mel para o verão norte-americano. Assim, levando em conta nosso orçamento limitado, escolheremos destinos para os quais pudéssemos ir de Corvette. Foi Cynthia quem soube do então recentíssimo Festival de Teatro de Orphea. O meio artístico falava muito bem do evento e eram esperados jornalistas renomados, um indicador da qualidade do evento. Quanto a mim, descobriram uma encantadora pensão familiar numa casa de madeira, cercada de hortênsias, pertinho do mar, e não restava dúvida de que os 10 dias que passaríamos ali seriam memoráveis, e foram sob todos os pontos de vista. Quando retornamos a Nova York, Cynthia estava grávida. Em abril de 1995 nasceu nossa única e querida filha, Dakota. Sem querer fazer pouco caso da felicidade que foi a chegada de Dakota em nossa vida, não tenho muita certeza se queríamos ter filhos tão cedo. Os meses seguintes foram como os de todos os jovens pais cujo mundo fica de ponta cabeça depois da chegada de uma criaturinha. A nossa vida, até então levada a bordo de um Corvette de 2 lugares, passou a abrigar 3. Tivemos de vender o carro para comprar um maior, mudar de apartamento para ter um quarto a mais e assumir os gastos com fraldas, lenços umedecidos, roupinhas, paninhos, carrinho de bebê e outros diminutivos. Resumindo, tivemos que encarar a situação. Para piorar as coisas, Cynthia foi demitida do teatro quando voltou da licença maternidade. Quanto a mim, a estação de rádio foi adquirida por um grande grupo e depois de ouvir tudo o que é tipo de boato sobre reestruturação e temendo perder meu emprego, fui obrigado a aceitar pelo mesmo salário muito menos tempo no ar e muito mais trabalho administrativo e responsabilidades. Nossas semanas viraram uma verdadeira corrida contra o relógio. O trabalho, a família, Cynthia que procurava emprego e não sabia o que fazer com Dakota, e eu que chegava esgotado em casa à noite. Nosso relacionamento acabou passando por provações. Então, quando chegou o verão, sugeri passarmos alguns dias no fim de julho em nossa querida pensão de Orphea, para ficarmos um tempo juntos, e mais uma vez Orphea fez seu milagre. Continuaria assim nos anos seguintes, o que quer que acontecesse na correria de Nova York, o que quer que nos infligisse no dia a dia. Orphea consertava. Cynthia arranjou um emprego em Nova Jersey a 1 hora de trem. Aguentava 3 horas de transporte público por dia e precisava fazer malabarismos para dar conta de tudo, resolver pendências, cumprir com os compromissos, deixar Dakota na creche, depois na escola, fazer compras, emendar reuniões, dar conta de tudo, do trabalho e em casa, sem parar. Estávamos com os nervos à flor da pele. Havia dias em que mal nos víamos. Mas uma vez por ano, todos esses mal-entendidos, tensões, estresses e turbilhões se desfaziam graças a um ciclo que reparava tudo assim que chegávamos a Orphea. A cidade era catártica para nós. O ar parecia mais puro, o céu mais bonito, a vida mais tranquila. A dona da pensão, cujos filhos já eram crescidos, cuidava muito bem de Dakota e aceitava de bom grado ficar com ela quando queríamos assistir a algum espetáculo do festival. No fim de nossa estadia, partimos de volta para Nova York, felizes, descansados, sossegados, prontos para retomar nossa vida. Nunca fui muito ambicioso e creio que não teria subido tanto na vida profissionalmente sem Cynthia e Dakota.
Foi ao longo dos anos de tanto voltar à Orphea e me sentir bem ali que quis lhes oferecer mais. Passei a querer mais do que apenas ficar hospedado na pequena pensão familiar. Queria passar mais do que uma semana por ano nos Hamptons. Queria que Cynthia não tivesse mais que encarar 3 horas de transporte público por dia, só para não ficarmos no vermelho no final do mês. Queria que Dakota pudesse ir para uma escola particular e se beneficiar da melhor educação possível. Foi por elas que comecei a me dedicar mais ao trabalho e a almejar promoções, a exigir melhores salários. Foi por elas que aceitei sair da estação de rádio para assumir mais responsabilidades e cargos que me atraíam menos, mas que eram mais bem remunerados. Comecei a conquistar cargos mais altos, agarrando todas as oportunidades que me eram oferecidas, sendo o primeiro a chegar ao escritório e o último a sair. Em 3 anos, passei de diretor de estação de rádio a responsável pelo desenvolvimento das séries televisivas de todas as emissoras do grupo. Meu salário dobrou, triplicou e nossa qualidade de vida também. Cynthia pôde parar de trabalhar e aproveitar Dakota ainda pequena. Dedicou parte do seu tempo a trabalhar como voluntária no teatro. Nossas férias em Orphea se prolongaram. Duravam 3 semanas, depois um mês inteiro, depois o verão inteiro. Uma casa que alugávamos sempre, maior, mais luxuosa que a pensão, com uma faxineira uma vez por semana, depois 2 vezes por semana. Logo, contratamos uma empregada para trabalhar todos os dias, que cuidava da casa, fazia as camas, a comida e recolhia tudo o que íamos largando pelo caminho. Que vida mansa! Era um pouco diferente do que eu imaginava. Na época em que nos hospedávamos por uma semana na pensão, eu ficava completamente desconectado do trabalho. Com minhas novas responsabilidades, não podia ficar fora muitos dias seguidos. Enquanto Cynthia e Dakota aproveitavam 2 meses na beira da piscina sem ter que se preocupar com nada, eu voltava a Nova York em intervalos regulares para administrar os projetos em andamento e resolver burocracias. Cynthia lamentava que eu não pudesse ficar mais tempo, mas tudo corria bem mesmo assim. Do que poderíamos nos queixar? Minha ascensão continuou, talvez até minha revelia. Não sei mais. Meu salário, que eu já achava astronômico, continuava a subir, acompanhando a minha carga de trabalho. Os grupos de mídia fundiam-se para formar conglomerados superpoderosos. Eu estava num grande escritório que ficava em um arranha-céu de vidro. Podia medir meu sucesso profissional pelas mudanças para salas maiores e andares mais altos. Quanto maior minha remuneração, mais alto o andar no qual eu trabalhava. Passei a ganhar 10, 100 vezes mais. De diretor de uma pequena estação de rádio, eu me vi, 10 anos depois, diretor-geral do Canal 14, a rede de TV com maior audiência e a mais rentável do país, que eu comandava de um escritório no 53º andar, o último, da Torre de Vidro, por um salário, incluindo os bônus, de 9 milhões de dólares por ano, ou seja, 750 mil dólares por mês. Eu ganhava mais dinheiro do que poderia vir a gastar um dia. Pude dar tudo o que eu quis a Cynthia e Dakota. Roupas caras, carros esportivos, um apartamento fabuloso, matrícula em escolas particulares, as férias dos sonhos de qualquer pessoa. Era só o inverno nova-iorquino nos deixar melancólicos, que partíamos num avião particular para passar uma semana revigorante em St. Barth. Quanto à Orphea, gastei um valor exorbitante na construção da casa de nossos sonhos, de frente para o mar, que batizei, afixando seu nome em letras de ferro fundido na entrada de Jardim do Éden. Tudo se tornara muito simples e fácil, extraordinário, mas isso tinha um custo, não somente pecuniário. Esperavam que eu trabalhasse com mais afinco. Quanto mais eu quisesse dar às minhas 2 queridas mulheres, mais deveria dar ao Canal 14, em tempo, energia e concentração. Cynthia e Dakota passavam os verões e fins de semana ensolarados em nossa casa dos Hamptons. Eu me juntava a elas sempre que possível. Improvisaram um escritório lá, de onde podia tratar dos projetos em andamento e até mesmo participar de teleconferências. Contudo, quanto mais fácil nossa vida parecia, mais complicada ficava. Cynthia queria que eu me dedicasse mais ao lar e à família, sem me preocupar o tempo todo com o trabalho. Mas sem meu trabalho, não existiria o lar. Era um ciclo vicioso. Nossas férias eram uma alternância entre represálias e cenas do tipo: de que serve vir para cá se é para se enfornar no escritório? Mas
Estamos juntos? Não, Jerry. Você está aqui, mas não está presente. E o mesmo acontecia na praia ou no restaurante. Às vezes, quando saía para correr, ia até a casa que costumava abrigar a pensão familiar, fechada após a morte da proprietária. Eu olhava para a singela casa de madeira e sonhava com nossas férias de outrora, tão modestas e curtas, mas tão maravilhosas. Queria tanto voltar àquela época, mas eu não sabia mais como fazer isso. Se vocês me perguntarem, direi que fiz tudo isso pela minha mulher e minha filha. Se perguntarem a Cynthia ou Dakota, elas dirão que fiz isso por mim, pelo meu ego, pela minha obsessão com o trabalho. Mas pouco importa de quem é a culpa. Com o passar do tempo, a magia de Orpheus não surtia mais efeito. Nosso lar, nossa família, não conseguia mais se aproximar e se unir durante nossas temporadas lá. Ao contrário, elas contribuíam para nos afastar. Então, tudo veio abaixo. Com os incidentes da primavera de 2013, fomos obrigados a vender a casa de Orphea. Jesse Rosenberg. Terça-feira, 15 de julho de 2014, 11 dias antes da abertura do festival. O fato de termos encontrado o anúncio na revista da Universidade Notre Dame não contribuiu para descobrir quem o publicara. Na redação do periódico, o responsável pelos anúncios não dispunha de qualquer informação. Ele fora registrado na recepção e pago em espécie. Mistério total. Em contrapartida, o funcionário conseguiu encontrar o mesmo texto em seus arquivos publicado um ano antes, e no ano anterior também. Fora publicado em todos os números do outono. Eu perguntara: o que há de especial com o outono? É o número mais lido, explicava a funcionária. Sai na volta às aulas na universidade. Derek elaborou então uma hipótese. A volta às aulas marcava a chegada de novos estudantes e, portanto, de possíveis candidatos para escrever esse livro tão desejado pelo patrocinador. Se eu fosse essa pessoa, não me Se eu fosse essa pessoa, não me limitaria a uma única revista. Eu espalharia o anúncio publicando em mais lugares. Algumas ligações para as redações das revistas das faculdades de letras de diversas universidades de Nova York e adjacências nos permitiram confirmar essa hipótese. Um anúncio parecido vinha sendo publicado em cada número de outono havia anos, mas quem os publicava não deixava qualquer vestígio. Tudo o que sabíamos era que se tratava de um homem que estava em Orphea em 1994 que detinha informações sugerindo que Ted Tannenbaum não era o assassino, que julgava a situação grave o suficiente para escrever um livro, mas que por algum motivo não podia escrevê-lo. Esse panorama suscitava a pergunta mais curiosa. Derek a formulou em voz alta. Quem gostaria de escrever, mas não pode? A ponto de procurar desesperadamente alguém para fazer isso publicando anúncios anos a fio em revistas estudantis. Ana escreveu então com uma hidrográfica preta no quadro magnético, o que parecia um enigma digno da Esfinge de Tebas. Quero escrever, mas não posso. Quem sou eu? Sem nada de mais concreto por hora, só nos restava continuar nosso mergulho nas reportagens do Orphea Chronicle, mas nas quais já havíamos dado uma olhada, sem muito sucesso. De repente, absorto numa matéria, Derek ficou agitado e circulou um parágrafo em vermelho. Parecia circunspecto e sua atitude chamou nossa atenção. Encontrou alguma coisa? Perguntou Ana. Escutem isso, disse ele, incrédulo, sem despregar os olhos da cópia que segurava. É uma matéria publicada no Orphea Chronicle de 2 de agosto de 1994. Está escrito aqui. Segundo uma fonte policial, uma terceira testemunha teria aparecido. O depoimento dela poderia ser vital para a polícia, que não dispõe de quase qualquer informação até agora. Que história é essa? Perguntei, surpreso. Uma terceira testemunha? Só havia 2 testemunhas, os 2 moradores do quarteirão. Sei disso, Jesse, explicou Derek, que estava tão surpreso quanto eu.
Na mesma hora, Ana entrou em contato com Michael Bird. Ele não tinha qualquer recordação dessa testemunha, mas não lembrou que 3 dias após a chacina, a cidade fervilhava de boatos. Infelizmente, era impossível interrogar o autor da matéria, que morrera havia 10 anos, mas Michael nos esclareceu que era muito provável que a fonte policial fosse o chefe Gulliver, que sempre tivera a língua bem comprida. Gulliver não estava na delegacia quando chegou. Gulliver não estava na delegacia. Quando chegou, foi nos encontrar na sala de Ana. Expliquei que havíamos topado com uma menção a uma terceira testemunha, e ele falou logo. Era Marty Connors. Trabalhava num posto de gasolina próximo a Penfield Crescent. Por que nunca ouvimos falar dele? Porque, após a verificação, seu depoimento não valia nada. Gostaríamos de poder formar nossa própria opinião, falei, pois fiquei sabendo que na época houve dezenas de testemunhos desse tipo, que verificamos com todo cuidado antes de passar para vocês. As pessoas nos procuravam por qualquer coisa, tinham sentido uma presença, ouvido um barulho estranho, visto um disco voador, enfim, esse tipo de besteira. Éramos obrigados a filtrar, senão vocês teriam se afogado com tanta coisa. Nós trabalhamos com a maior atenção. Não duvido. Foi o senhor que interrogou? Não, mas sei quem foi. Quando estava saindo da sala, Gulliver parou na soleira da porta e declarou: Um maneta. Nós três nos viramos para ele. Terminei perguntando: A que se refere, chefe? Ao troço escrito no quadro. Quero escrever, mas não posso. Quem sou eu? Resposta: Um maneta. Obrigado, chefe. Ligamos para o posto de gasolina mencionado por Gulliver e que ainda existia, e por sorte, 20 anos depois, Marty Connors continuava trabalhando lá. Marty é o frentista da noite. Marty é o frentista da noite, me informou o funcionário ao telefone. O turno dele começa às 11. Por acaso ele trabalha hoje? Trabalha. Quer deixar recado? Não, obrigado. Passarei para vê-lo pessoalmente. Os que não têm tempo a perder preferem viajar de Manhattan aos Hampton via aéreo, partindo de um heliporto na proximidade sul da York a qualquer outra cidade de Long Island. No estacionamento do aeródromo de Orphea, Jerry Eden esperava sentado diante do volante de seu carro. Um poderoso barulho de motor arrancou-o de seus pensamentos. Olhou para cima e viu o heliporto se aproximando. Saiu do carro e observou o aparelho pousar na pista a poucas dezenas de metros dali. Desligando o motor e paradas as hélices, a porta lateral do helicóptero se abriu e Cynthia Eden desceu, seguida pelo advogado deles, Benjamin Graff. Transpuseram o portão que separava a área de pouso do estacionamento e Cynthia atirou-se nos braços do marido, chorando. Jerry, enquanto abraçava a mulher, trocou um aperto de mão com o advogado. Benjamin, perguntou ele, Dakota corre o risco de continuar na prisão? Qual era a quantidade de drogas que ela portava? Não faço ideia. Vamos direto para a delegacia, sugeriu o advogado. Temos que nos preparar para a audiência. Normalmente não estaria preocupado, mas há antecedentes do caso. Terry Scalene. Se o juiz preparar corretamente o caso dela, vai se deparar com isso e pode sentir tentada levá-lo em conta. Seria bastante problemático para Dakota. Jerry tremia. Estava com as pernas muito bambas, a ponto de pedir a Benjamin que dirigisse. 15 minutos depois, os policiais trouxeram Dakota, algemada. Quando ela viu os pais, começou a chorar. O oficial retirou suas algemas e ela se jogou. Os policiais deixaram-nos sozinhos no recinto e eles se sentaram à mesa de plástico. Benjamin Graff pegou uma pasta e um bloco em sua maleta e pôs-se a trabalhar. Dakota, preciso saber sobretudo se você falou alguma coisa sobre Tara. No Teatro Municipal, os testes prosseguiam. No palco, o prefeito Brown instalara-se ao lado de Kirk Harvey para pressioná-la de decidir logo o elenco, mas para o diretor ninguém prestava. São todos um zero à esquerda. Repetia que queria ser a peça do século e só estou vendo o pior dos piores. Faça um esforcinho, Kirk, suplicou o prefeito. Harvey chamou os candidatos seguintes ao palco. Contrariando as instruções, 2 homens se apresentaram, Ron Gulliver e Matt Ostrowski. O que vocês dois estão fazendo aqui? Vim fazer o teste, rugiu assim. Estou de serviço hoje. Não posso esperar minha vez. Tenho prioridade. Ron? Perguntou o prefeito. Ron?
Perguntou o prefeito Brown, espantado. Mas você não pode trabalhar nessa peça. E por que não? Revoltou-se Gulliver. Tira uma licença. É uma chance única, ter o direito de aproveitá-la. Inclusive, o chefe Harvey pode atuar na peça em 1994. Vou dar uma chance a vocês, decidiu então Kirk. Mas um dos dois terá de fazer o papel de mulher. Ele então exigiu que alguém lhe trouxesse uma peruca. Levou 20 minutos para encontrarem um acessório, o que atrasou os testes. Finalmente, um voluntário que conhecia o teatro voltou com uma longa cabeleira artificial loura, encontrada nas coxias que Ostrovsky vestiu, com ela ajeitada ao mundo da folha. E munido da folha em que estava transcrita a primeira cena, escutou Harvey ler a primeira rubrica. É uma manhã sinistra, chove. Numa estrada do interior o tráfego está parado. Formou-se um terrível engarrafamento. Os motoristas irritados buzinam com raiva. Uma moça andando pelo acostamento percorre a fila dos carros imóveis, avança até a barreira policial e faz uma pergunta a um guarda. Ostrovsky aproximou-se de Gulliver, fingindo andar de salto alto, falou. Ostrovsky berrando, feito um louco com uma voz agudíssima. O que houve? Chefe Gulliver, repetindo três vezes. Um homem morto num trágico acidente de moto. A atuação dos dois era terrível. Contudo, terminada sua apresentação, Kirk se levantou da cadeira e aplaudiu antes de exclamar. Estão ambos contratados. Tem certeza? Murmurou o prefeito Brown. Eles são horrorosos. Certeza absoluta, respondeu a Harvey, entusiasmado. Você rejeitou candidatos melhores? Estou falando que tenho certeza da minha escolha, Alan. Gritou então para a plateia e os candidatos. Aqui estão nossos dois primeiros atores. Ostrovsky e Gulliver desceram do palco sob os aplausos dos outros candidatos antes de serem cegados pelo flash do fotógrafo do Orphea Chronicle e interpelados por um jornalista que queria recolher suas impressões. Ostrovsky estava radiante, pensava. Os diretores me disputam, os jornalistas me assediam. Aqui estou, um artista bajulado e reconhecido. Oh, glória querida, que eu passara tanto tempo desejando. Você finalmente chegou. Em frente ao teatro municipal, Alice esperava no carro de Steven, estacionado de qualquer jeito. Quando estavam prestes a voltar para Nova York, ele quis dar uma espiada nos testes para ter material para completar o artigo que justificaria o fim de semana passado em Orphea. 5 minutos prometera Alice, que começara a resmungar, e após aquele período de tempo, ele saíra do prédio. Pronto. Estava tudo terminado com Alice. Haviam conversado sobre a separação. Ela acabara dizendo que compreendia a situação dele e que não criaria problemas. Porém, quando Steven estava prestes a entrar no carro, recebeu um telefonema de Skip Nevin, seu assistente na redação da revista. A que horas você chega, Steven? Perguntou Skip com uma voz estranha. Preciso falar com você. É muito importante. Pelo tom de Skip, Bergdorf logo percebeu que alguma coisa estava acontecendo e preferiu mentir. Não sei. Depende dos testes. Estão acontecendo coisas muito interessantes por aqui. Por quê? Steven, a contadora veio falar comigo. Ela me mostrou as faturas do cartão de crédito da revista que está com você. Há transações muito estranhas. Compras de todo tipo, sobretudo em lojas caras. Lojas caras? Repetiu Steven, como se aquilo fosse novidade para ele. Será que alguém clonou meu cartão? Parece que na China. O cartão foi utilizado em Manhattan, Steven. Não na China. Há também diárias no Plaza, contas de restaurantes estratosféricas. Não acredito, disse Steven, que continuava fingindo estar estupefato. Por acaso tem alguma coisa a ver com isso, Steven? Eu? É óbvio que não, Skip. Por acaso me imagina fazendo algo do tipo? Não, francamente não. Mas há o débito de uma diária no Palácio do Lago em Orphea. E isso só pode ter sido você. Steven tremia. Esforçou-se, contudo, para manter o tom calmo. Mas mesmo assim é estranho. E fez bem me avisar. Eu tinha usado o cartão de crédito apenas para os extras. A prefeitura me garantiu que pagaria pelo quarto. O funcionário da recepção deve ter feito a confusão. Vou ligar para lá agora mesmo. Mesmo assim, comentou Skip. Isso me tranquiliza, não vou mentir. Quase acreditei. Steven caiu na risada e disse. Consegue me imaginar jantando no Plaza? Não, claro que não. Falou Skip, achando graça. Enfim,
A boa notícia é que, segundo o banco, é provável que não tenhamos que pagar nada, pois eles deveriam ter detectado a fraude. Eles falaram que esse tipo de coisa já aconteceu. Os caras identificam um número de cartão de crédito e clonam. Ah, está vendo? Não falei? Concluiu Steven, recuperando a arrogância. Se puder, quando chegar em Manhattan hoje, passe na delegacia para registrar uma ocorrência. É uma exigência do banco para nos reembolsar. Considerando a soma, eles querem encontrar o falsário e têm certeza que ele mora em Nova York. Bergdorf sentiu o pânico invadi-lo de novo. O banco o identificaria num piscar de olhos. Em algumas lojas, as vendedoras chamavam-no pelo primeiro nome. Era impossível voltar a Nova York naquele dia. Precisava encontrar uma solução antes de retornar. Registraria a queixa assim que puser os pés aí. Mas minha prioridade é o que está acontecendo aqui. Essa peça é tão extraordinária, o nível dos candidatos tão alto, o processo de criação tão único que decidi ficar absorto na peça. Vou fazer um teste para o papel e escrever um artigo disfarçado. A peça vista de dentro. Isso vai dar um artigo incrível. Acredite no meu faro, Skip. Vai ser bom para a revista. É o Pulitzer, garantido. O prêmio Pulitzer foi exatamente o que Steven disse em seguida para sua mulher, Tracy. Mas quantos dias ainda pretende ficar aí? Perguntou ela, inquieta. Sentiu que Tracy não estava mordendo a isca e foi obrigada a recorrer à artilharia pesada. Não faço ideia de quanto tempo, mas o mais importante é que a revista está me pagando horas extras. E como estou trabalhando feito um condenado, vou faturar muito. Então quando voltar, fazemos nossa viagem a Yellowstone. Então vamos para lá? Comemorou Tracy. Claro, estou tão contente. Steven desligou e abriu a porta do carro do lado do passageiro. Não podemos ir embora, disse ele num tom grave. E por que não? Inquiriu Alice. De repente, ele se deu conta de que também não podia contar a verdade a Alice. Forçou um sorriso e anunciou. A revista quer que você participe dos testes e faça uma matéria no estilo infiltrada a respeito da peça. Uma matéria extensa com direito a foto sua na capa. Ah, Steve, mas isso é extraordinário! Minha primeira reportagem! Abraçou-o de maneira afetuosa e, em seguida, os dois entraram no teatro. Esperaram sua vez horas a fio. Quando foram finalmente chamadas ao palco, Harvey tinha despachado todos os candidatos anteriores e o prefeito Brown ao lado dele pressionava-o para selecionar mais gente. Kirk, embora não muito convencido pela atuação de Alice e Steven, decidiu aprová-los para que Alan parasse de se lamentar. Com Gulliver e Ostrovsky, temos 4 de 8, anunciou o prefeito, um pouco aliviado. Já estamos na metade. A tarde começava a cair quando, na sala da audiência principal do Tribunal de Orphan, após uma espera interminável, Dakota foi finalmente apresentada ao juiz Abe Copperstein. Escoltada por um policial, avançou até o juiz num passo vacilante, o corpo esgotado pela noite na cela e os olhos vermelhos de tanto chorar. Temos aqui o caso 23.450, Prefeitura de Orphea contra a senhorita Dakota Eden, declarou o juiz Copperstein, vendo por alto o relatório que lhe era apresentado. Senhorita Eden, leio aqui que a senhorita foi detida ontem à tarde sentada ao volante de um carro cheirando heroína. Isso é verdade? Dakota lançou um olhar apavorado para o advogado Benjamin Graff, que a incentivou com um gesto da cabeça a responder tal como haviam ensaiado juntos. Sim, Vossa Excelência, respondeu ela com a voz embargada. Posso saber por que uma garota bonita como a senhorita faz uso de drogas? Cometi um erro grave, Vossa Excelência. Estou num momento difícil da minha vida, mas estou fazendo de tudo para sair dessa. Tem um psiquiatra em Nova York. Então não é a primeira vez que faz uso de drogas. Não, Vossa Excelência. E, portanto, uma usuária frequente? Não, Vossa Excelência. Eu não diria isso. No entanto, a polícia encontrou uma quantidade significativa de drogas com a senhorita. Dakota baixou a cabeça e Jerry e Cynthia sentiram um embrulho no estômago. Se o juiz soubesse alguma coisa a respeito de Terry Skelly, a filha deles corria muito risco. O que faz da vida? Perguntou Copperstein. No momento, não muita coisa, admitiu Dakota. E por quê? Dakota caiu no choro. Tinha vontade de contar tudo e falar de Tara. Ela merecia ir para a prisão. Como não conseguia se recuperar, acabou não respondendo a pergunta. E Copperstein prosseguiu. Confesso, senhorita, que há um ponto do relatório que me intriga. Houve um instante de silêncio. Jerry e Cynthia sentiram o coração batendo forte no peito.
O juiz sabia de tudo. Seria prisão na certa. Mas Copperstein perguntou: por que parou em frente a essa casa para se drogar? Isto é, qualquer um teria ido ao bosque, à praia, a um lugar discreto, não acha? Mas a senhorita parou em frente ao portão de uma casa. Assim, bem na passagem. Não espanta que os moradores tenham avisado a polícia. A senhorita precisa admitir que é estranho, não? Jerry e Cynthia não se aguentavam mais. A tensão era muito forte. É nossa antiga casa de veraneio, explicou Dakota. Meus pais tiveram que vendê-la por minha causa. Por sua causa? Repetiu o juiz, intrigado. A vontade de Jerry era levantar, gritar, fazer qualquer coisa para interromper a audiência, mas Benjamin Graff se encarregou disso por ele. Aproveitou a hesitação de Dakota para responder no lugar dela. Vossa Excelência, minha cliente só está procurando se recuperar e encontrar um pouco de paz. O comportamento dela ontem foi uma forma de chamar a atenção, de pedir ajuda, isso é evidente. Ela estacionou em frente à casa, pois sabia que era um lugar onde seria encontrada. Sabia que seu pai pensaria em procurá-la lá. Dakota e seu pai vieram à Órfia para dar a volta por cima e recomeçar a vida com o pé direito. O juiz Copperstein tirou os olhos de Dakota. Observou o advogado por um instante, depois voltou a ré. Isso é verdade, minha jovem? Sim, murmurou ela. O juiz pareceu satisfeito com a resposta. Jerry deu um discreto suspiro de alívio. O fingimento de Benjamin Graff fora perfeito. Penso que a senhorita merece uma segunda chance, declarou Copperstein. Mas atenção, é uma oportunidade que a senhorita não pode desperdiçar. Seu pai encontra-se presente? Jerry levantou-se de pronto. Estou aqui, Vossa Excelência. Jerry Eden, pai de Dakota. Senhor Eden, tudo isso também lhe diz respeito, uma vez que compreendo que veio aqui com sua filha numa tentativa de procurar um novo começo. Este é o caso, Vossa Excelência. O que havia programado para fazer com sua filha em Órfia? A pergunta pegou Jerry de surpresa. O juiz, percebendo sua hesitação, acrescentou: não me diga que o senhor veio até aqui apenas para sua filha ficar angustiada na beira da piscina do hotel. Não, Vossa Excelência. Nós queríamos participar dos testes para a peça de teatro. Quando Dakota era pequena, dizia que queria ser atriz. Inclusive escreveu uma peça há uns 3 anos. O juiz fez uma pausa para refletir. Observou Jerry, depois Dakota, e então declarou: muito bem, senhorita Eden. Suspendo a pena, contanto que participe com seu pai dessa peça de teatro. Jerry e Cynthia entreolharam-se, aliviados. Obrigado, Vossa Excelência, manifestou-se Dakota, sorrindo para o juiz. Não irei decepcioná-lo. Assim espero, senhorita Eden. Sejamos bem claros. Se tiver uma recaída ou porventura for novamente detida portando drogas, não haverá clemência. Seu processo passará à jurisdição estadual. Para ser o mais claro possível, isso significa que, em caso de reincidência, a senhorita estará automaticamente condenada a anos de prisão. Dakota prometeu e se jogou nos braços dos pais. Todos voltaram ao Palácio do Lago. Dakota estava esgotada e dormiu assim que se deitou no sofá da suíte. Jerry arrastou Cynthia para a varanda para conversarem em paz. Se você ficasse conosco, poderíamos passar um tempo em família. Você ouviu o juiz, Jerry. É você e Dakota. Nada impede de ficar com a gente. Nada impede de ficar com a gente. Cynthia balançou a cabeça. Não. Você não entende, não posso passar um tempo em família, já que tenho a impressão de que não somos mais uma família. E não tenho mais forças, Jerry. Não tenho mais energia. Faz anos que você deixa tudo nas minhas mãos. Sim, claro, você banca sozinho o nosso padrão de vida, e lhe agradeço muito por isso. Não me tome por ingrata, mas qual foi a última vez que investiu nessa família, deixando de lado o aspecto financeiro? Todos da nossa família. Todos esses anos você me deixou sozinha para administrar tudo e garantir o bom funcionamento da nossa família. Você, por sua vez, contentou-se em trabalhar, e nenhuma vez, Jerry, você perguntou como eu estava, o que eu estava achando da minha vida, e nenhuma vez, Jerry, nenhuma, você perguntou se eu estava feliz. Você presumiu que era óbvio que sim, achando que se a pessoa estiver em St. Barth, ou num apartamento com vista para o Central Park, então ela é obrigatoriamente feliz. Nenhuma vez, Jerry, você me fez essa maldita pergunta. E você? Objetou Jerry. Alguma vez quis saber se eu estava feliz? Nunca se perguntou se a porcaria do meu trabalho, que Dakota e você detestam tanto, se não detestava também?
Então por que não pediu demissão? Ora, se fiz tudo isso, Cynthia, foi apenas para oferecer a vocês duas a vida perfeita, a qual no fundo você não queria. Ah, sério, Jerry? Vai me dizer que eu preferia a velha pensão familiar à nossa casa à beira-mar? Talvez, murmurou Jerry. Não acredito. Cynthia contemplou por um instante seu marido em silêncio. Em seguida, falou com a voz embargada. Preciso que você conserte nossa família, Jerry. Você ouviu o juiz. Da próxima vez, Dakota será presa. Como vai garantir que não haverá próxima vez? Como vai proteger a sua filha dela mesma e impedir que ela acabe na cadeia? Cynthia, ela não o deixou falar. Jerry, vou voltar para Nova York. Deixo-o aqui com a missão de fazer com que nossa filha se recupere. Isso é um ultimato. Salve Dakota, salve-a, se não largo você. Não posso mais viver desse jeito. É aqui, Jesse, disse Derek, apontando para o posto de gasolina decrépito bem no fim da Penfield Road. Fiz a curva para entrar na área cimentada e estacionei em frente à loja de conveniência iluminada. Eram 11h15 da noite. Não havia ninguém nas bombas. O lugar parecia deserto. Do lado de fora o ar estava quente, apesar do avançar da hora. Dentro da loja, o ar-condicionado criava uma atmosfera glacial. Avançamos pelos corredores de revistas, bebidas e salgadinhos até o balcão, atrás do qual, escondido por uma gôndola de barras de chocolate, um homem de cabelos brancos assistia à televisão. Cumprimentou-me sem despregar os olhos da tela. Que bomba? Perguntou. Não estou aqui por causa da gasolina. Respondi, mostrando o distintivo de policial. Na mesma hora, ele desligou a TV. Do que se trata? Indagou, levantando-se. O senhor é Marty Connors? Sim, eu mesmo. O que está havendo? Sr. Connors, estamos investigando a morte do prefeito Gordon. O prefeito Gordon? Mas isso foi há 20 anos. Segundo minhas informações, o senhor teria testemunhado alguma coisa naquela noite. Isso mesmo. Mas na época eu falei tudo para a polícia e eles disseram que não faria diferença. Preciso saber o que viu. Um carro preto passando a toda velocidade chegou da Penfield Road e foi em direção a Sutton Street, em linha reta. O motorista estava com pressa. Eu estava na bomba, só tive tempo de vê-lo fugir. O senhor reconheceu o modelo? É claro. Uma caminhonete Ford E150, com um desenho esquisito atrás. Derek e eu nos entreolhamos. Tannenbaum dirigia justamente um Ford E150. Perguntei então. Conseguiu ver quem dirigia? Não, nada. Na hora achei que eram jovens fazendo bobagem. E que hora eram exatamente? Por volta das 7 da noite, mas não faço ideia da hora exata. Podiam ser 7 em ponto ou 7h10. Sabe como é? Acontece numa fração de segundos e não prestei tanta atenção. Foi só mais tarde ao saber que tinha acontecido na casa do prefeito que pensei que talvez tivesse alguma ligação com os assassinatos e liguei para a polícia. Com quem falou? Lembra-se o nome do policial? Sim, claro que sim. Foi o próprio chefe da polícia que me interrogou. O chefe Kirk Harvey. E? Contei a mesma coisa que contei aos senhores. Ele me disse que isso não ajudaria na investigação. Lena Bellamy vira a caminhonete de Ted Tannenbaum em frente à casa do prefeito Gordon em 1994. O depoimento de Marty Connors, que identificara o mesmo veículo vindo da Penfield Road, confirmava o fato. Por que será que Kirk Harvey nos escondera isso? Ao sairmos da loja de conveniência do posto, permanecemos um pouco no estacionamento. Derek abriu um mapa da cidade e estudamos o itinerário que o veículo percorrera, segundo Marty Connors. A caminhonete pegou a Sutton Street, falou Derek, refazendo o caminho no mapa com a ponta do dedo, e a Sutton vai em direção ao começo da rua principal. Caso não se lembre, na noite de abertura do festival, o acesso da rua principal estava fechado ao tráfego, exceto por uma entrada no início da rua, destinada aos veículos credenciados a se aproximarem do Teatro Municipal. Credenciados. Você quer dizer com uma autorização para passar ou estacionar, como deve ter recebido o bombeiro voluntário de serviço? Como deve ter recebido o bombeiro voluntário de serviço aquela noite? Na época, já havíamos tentado saber se alguém se lembrava de ter visto Tannenbaum atravessar o posto de controle da rua principal que permitia ou não o acesso ao Teatro Municipal, mas do levantamento que fizemos junto aos voluntários e policiais que haviam se revezado naquele local,
Deduzia-se que o tumulto era tanto ali que ninguém vira nada. O festival tinha sido vítima do próprio sucesso. A rua principal estava tomada pela multidão, os estacionamentos superlotados. As equipes não davam conta do recado. As normas para fazer a multidão dispersar não puderam ser mantidas por muito tempo. As pessoas passaram a estacionar em qualquer lugar e a andar por onde quer que houvesse espaço, massacrando os canteiros. Então tornou-se inevitável saber quem passava pelo posto de controle e a que horas. Tenenbaum então passou pela Sutton Street e voltou ao Teatro Municipal, bem como pensávamos, concluiu Derek. Mas por que Harvey nunca nos contou isso? Com esse depoimento, poderíamos ter encurralado Tenenbaum muito antes. Será que Harvey queria que ele se safasse? Mark Connors apareceu de repente na porta da loja, andou apressado em nossa direção e disse: Que sorte que ainda estão aqui. Acabo de me lembrar de um detalhe. Na época falei da caminhonete com outro sujeito. Outro sujeito? Outro sujeito? Perguntou Derek. Não sei mais o seu nome, mas sei que não era daqui. No ano seguinte, aos assassinatos, ele ficou voltando à Órfia com frequência. Dizia estar fazendo a própria investigação.